Aqui estamos no nosso Espaço do Poeta, no Portal Jorge Guedes, com muitas novidades para você. E conosco sempre, claro, muita informação, diversidade aqui. Espaço do Poeta, Cultura e Arte. Hoje trazemos um convidado muito especial. O nosso artista de hoje é capoeirista, ele é cordelista, declamador. Júnior Caçarola aqui com todos nós. Anitta, tudo bom? Bem-vindo, Júnior. Vamos falar da sua arte, da sua vida e do seu trabalho para todos nós e expor para o mundo. Falar de arte é uma das coisas mais importantes para mim, até porque toda a minha formação profissional saiu diretamente da arte. Eu vivo entre dois mundos, né? O mundo da tecnologia e o mundo da arte. E muita gente pergunta, rapaz, como é que você consegue viver entre as exatas e humanas e não ficar confuso em nenhuma das artes, em nenhuma das áreas? Eu, na verdade, utilizo uma para complementar a outra. Valdez Ludwig, ele é um palestrante consultor, ele fala uma coisa que é bem interessante. Ele diz que todo bom profissional é um bom ator. Você não consegue ser um profissional numa determinada área se você não tiver a arte ali encarnada no seu sangue, né? Inclusive, ele faz alguns comentários interessantes que ele diz o seguinte. Ele pergunta para uma senhora que é caixa de banco, ele diz, você sonha em morrer eletrocutada no seu caixa, no caixa que você trabalha lá, tomar um choque e morrer? E a mulher, na mesma hora, responde negativamente, né? Dizendo que não. Só que diferente dos atores, os atores eles sonham em morrer em cena, no palco, né? Eles chegam 3 horas antes para poder se concentrar no trabalho, coisa que nem nenhuma outra área você consegue. Normalmente a gente chega em cima da hora para trabalhar e olhe lá se a gente ainda não chegar horas depois, né? Então a arte ela me complementa bastante em toda ou qualquer situação. Eu comecei artes, na verdade, de forma interessante, porque eu já gostava de arte, mas a molecada da minha idade na época não era fã, né? E acabou que para onde a gente ia, sempre tinha algum artista ou coisa da área, e a gente ia para zombar em vez de valorizar. E uma vez minha prima me pegou pelo braço. Na época tava Jaime Seresteiro, tava tocando. E a gente já tinha combinado com alguns meninos de fazer um sarro dele lá na hora. Ou ficar rindo de longe. E minha prima, na hora que percebeu isso, ela segurou no meu braço e disse, senta aqui. Vamos ouvir primeiro antes de sair criticando. E nesse dia eu escutei a seresta de Jaime todinha, até 3 horas da manhã. E a partir desse exato momento, né, que foi em novembro de 1994, né, eu praticamente não, eu mudei totalmente a minha cabeça em relação à arte, né? Eu consigo ver a sensibilidade que o artista está colocando dentro da composição, né? Eu consigo ver os detalhes da arte que a pessoa da tela colocou lá para ilustrar, né? Eu consigo ver o sentimento que ele coloca na cor de uma determinada pintura, que não é que a maioria das pessoas não conseguem perceber isso, né? Você olha para um pedaço de uma árvore seca, para uma pessoa é uma árvore morta, mas para o artista ela tem vida, ela está contando história, né? Que é uma coisa que acontece muito em quem é colecionador. As pessoas têm na cabeça de que se você pegar um objeto antigo é um objeto muito caro. Mas só que caro não é o objeto, mas é a história que ele conta, né? Aquele objeto ele tem que ter narrado uma história. A pessoa que pega naquele objeto tem que entender essa história. Então você como artista você tem essa sensibilidade, você vê o mundo de uma forma diferente. A capoeira eu iniciei em Cerro Corá, na cidade de Cerro Corá, em 1996. Por incrível que pareça, na época eu gostava da capoeira, mas as pessoas não simpatizavam muito da minha presença, né? E eu era muito falador, brincalhão, eu acho que acabei meio que gerando uma visão negativa em relação às pessoas na época. E minha primeira professora de capoeira foi Sinhazinha, né? Ela deu aula durante 6 meses, depois foi embora. E nesse período que ela foi embora,
resolvemos tomar o grupo, né? E o finado Bombom meio que se afastou na época. E os colegas que estavam lá presentes eles disseram: Júnior, rapaz, se fosse qualquer outra pessoa, a gente treinaria. Mas é com você, cara. Aí não dá pra gente ser seu aluno, não. Até porque somos mais velhos do que você, não sei o que lá. E criaram toda essa história fechando o círculo pra mim na questão de dar aula. Só que eu não me desmotivei nessa época. Quando eu percebi que aquelas pessoas não queriam e justificaram ser mais velhas de capoeira do que eu, então eu resolvi ensinar as mais novas, as que ainda estavam entrando, né? E com o passar do tempo, toda essa galera se tornou meu aluno, né? Inclusive os mais velhos daquela época, né? Também. E acabei me tornando uma referência, não só dentro da capoeira, mas dentro da arte, principalmente na região seridó oriental, né, aqui no Rio Grande do Norte. Eu, na época, comecei a dar aula de capoeira, achei pouco, comecei a dar aula de percussão, achei pouco, comecei a dar aula de maculelê, achei pouco, montei aula de frevo, achei pouco, fiz rodas de ciranda, né, e acabei acidentalmente montando um grupo parafolclórico que, por sinal, durante muitos anos se apresentou em várias cidades, não só do Rio Grande do Norte, mas também do Brasil. E essa aí foi uma parte do início da arte da capoeira. Como cordelista, na verdade eu acho que eu até hoje, apesar de ter publicado algumas referências, eu não me declaro cordelista, eu me declaro cordelista declamador. Né? Acho que eu me dou muito melhor declamando poesias de terceiros do que escrevendo as minhas próprias poesias, apesar de gostar muito das minhas poesias também. Né? E é interessante que eu sempre tive uma história de briga com outros artistas antes de se tornar amigo deles, né? Na área de cordel principalmente. Eu estava fazendo um trabalho, isso em 99, na escola, e a gente tinha que montar uma peça de teatro. E eu já conhecia algumas poesias do poeta G.C. Quirino, da Paraíba. E nesse meu período, ficaram debatendo os alunos, tentando descobrir o que é que a gente ia escrever, o que é que a gente ia compor para peça de teatro. E eu sugeri duas poesias de G.C. Quirino e a professora olhou assim e disse: não, essa poesia não dá certo, porque tem palavreados que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, né? E acabou vetando a poesia. Eu, muito ansioso, na minha cabeça, as poesias que eu ia declamar ia dar certo, e quando foi em 2001 não, desculpe, em 2006, eu conversando com Geusa Souza, que era minha companheira de capoeira também na época, né, praticava capoeira comigo, ela, ela disse: Júnior, vamos se apresentar agora na semana da Mala da Leitura. Aí eu declamo poesia contemporânea e você declama poesia de cordel. Aí eu disse: beleza, assim vai ser. E nesse período a gente fez a apresentação, todo mundo gostou muito da apresentação na época. E o prefeito da época, que era o João Batista de Melo, ele mandou chamar a gente e disse: rapaz, por que vocês não criam um figurino para vocês e declamam poesias da forma que vocês declamaram? Foi muito interessante, é diferenciada. Aí eu disse: rapaz, boa ideia. Foi aí que surgiu o grupo de teatro fundado por mim e Geusa, chamado Cordel do Pau Quebrado, né, que vocês podem até encontrar algumas referências da gente no Facebook ou na fanpage do Cordel do Pau Quebrado, também no blog, que é onde narra a história, algumas apresentações que a gente fizemos durante todos os anos. Uma coisa interessante é que as pessoas gostaram tanto do Cordel do Pau Quebrado que nos primeiros 2 meses a gente fez 100 apresentações, né, com o Cordel do Pau Quebrado. E assim, para um grupo de teatro é quase um fator inédito. A maioria dos grupos de teatro costumam fazer 8, 9 apresentações em um ano. E a gente fez 100, né? E isso acabou atraindo a atenção das pessoas. A gente acabou fazendo a entrega do Prêmio COSER, Literatura de Cordel, na Feira do Livro de Mossoró. Fizemos uma homenagem ao próprio Ariano Suassuna, em Brasília, na época. Foram tantas, né? E acabou que comecei a estudar mais sobre
a literatura do cordel, né? Entender como funciona a métrica. Não só entender como funciona a métrica, mas tentar entender a cabeça dos cordelistas, né? Eu tive a honra de homenagear em vida ainda o poeta Zé Saldanha, né, no dia do seu aniversário, né, pouco tempo antes dele desencarnar. Né, e nas conversas com o Zé Saldanha, a gente conversando sobre as histórias que aconteceu. Ele escreveu um livreto de cordel que narrava a morte de Getúlio Vargas. E naquela época só tinha rádio, né? Você só tinha uma rádiozinha AM lá. E ele era ouvindo a rádio e escrevendo cordel. E depois ele publicou esse cordel e esse cordel foi levado para Portugal. E em Portugal outro autor disse lá que era de autoria dele. Né? Só que no Brasil, no Brasil, você carimbava, publicava o cordel e carimbava, né, com a data. E ele tinha lá a primeira cópia. Até que ele confirmou a história que realmente aconteceu, mas que tinha deixado para lá, né? Já que se alguém copiou é porque era bom. Né? Então, outra história também que o Zé Saldanha na conta, não sei se ele chegou a escrever cordel sobre isso, é que ele morava entre dois municípios, entre Bodó e Cerro Corá, né? Não lembro aqui o nome. E teve uma briga lá e o pessoal deram um tiro e o tiro bateu no chapéu. Né? E ficou furo lá no chapéu e até hoje ninguém sabe como foi que esse tiro não bateu na cabeça dele. Né? Como é que uma bala bate no chapéu e dá uma curva antes de bater na testa, né? Então, muitas dessas histórias que eram contadas antigamente, narradas, né? Eu tive o prazer de passar muito tempo conversando com ele sobre isso. Inclusive, o cordel que eu escrevi para ele na época, eu narrava ele voltando ao passado, contando a história dele. Né? Era como se ele tivesse voltado no passado e tido um apagão e ele vinha tentando narrar a história dele durante todo o tempo. Foi muito interessante. Na época estava todos os cordelistas da Academia Brasileira de Literatura de Cordel estavam presentes, que foi até no aniversário dele. E sobre capoeira, né? A capoeira, na verdade, essa é minha paixão. Né? Eu hoje sou professor formado da Cordão de Ouro, né? E eu sou, acho que do grupo aqui da região do Seridó Oriental, eu sou o mais velho aluno do mestre Pula Pula, né, com 21 anos de capoeira. E durante esse período eu tive o prazer de ser criado dentro da capoeira por alguns amigos que até hoje se mantêm. O contramestre Kisuke, o contramestre Zélio, o professor Gilson, o professor Esquilo, Cabeça de Prego. E dentro desse período a gente aprendeu muita coisa sobre o que a capoeira traz para a gente em relação à vida. Né? Dentro da roda de capoeira é impossível você metrificar o que vai acontecer ali. É impossível você fazer aquela avaliação dos movimentos, porque o movimento que acontece ali não é um movimento que é dado simplesmente secamente para você bater no usuário. Existe um motivo porque aquela perna está passando ali. Em algumas situações chega até ser religioso a situação. Né? Alguns mestres, por exemplo, antes de entrar na roda, faz o movimento dos 5 Salomão. Né? No meu caso, eu criei o hábito de fazer o sinal da cruz no chão, faço uma pequena oração e depois aperto a mão do capoeirista e saio para jogar. Né? Então, aquele círculo ali dentro da capoeira, ela me ensinou que existe o capoeirista malicioso, existe o capoeirista que está ali para brincar contigo, e que às vezes por trás daquele sorriso pode vir um golpe mau e você cai no chão e se levanta sorrindo. Né? Isso eu acabei levando para a vida e para a profissão. Né? Então, eu sempre aprendi que em tudo que você faz na vida, quando você cai, você tem que levantar, erguer a cabeça e seguir para frente. E isso tem dentro da roda de capoeira. Né? E a capoeira não só me abriu espaço para eu poder movimentar o meu corpo e conhecer os conceitos, como também me abriu espaço dentro da sociedade. Porque até antes da capoeira existe o Júnior Caçarola, antes da capoeira e depois da capoeira. Você tem ideia, quando eu fui embora da cidade de Cerro Corá, eu saí de lá como doido. Né? Anos depois volto como coordenador de cultura da cidade. E as pessoas me respeitam, elas param para me ouvir, coisa que não acontecia naquela época.
né? Acho que as poucas vezes que alguém parou para me ouvir, né, foi para dizer, eu disse, rapaz, preste atenção, eu tô querendo lhe ajudar. E ela disse, não, eu não quero você, meu filho perto de você, porque meu filho não vai ficar perto de um doido. Né? Inclusive, na época, chegou até dar início a um abaixo-assinado para me tirar do projeto. Né? Então, quando eu percebo que a capoeira me tirou da loucura que o povo queria que eu vivesse, né? Me botou num mundo onde eu encontrei pessoas maravilhosas, né? Que me deram um caminho. Eu disse, olha, Júnior, o caminho é esse aqui, ó. O caminho é esse aqui. Então vai nele, segue meu conselho que tu não se perde, né? Então ela acabou abrindo esse espaço e me apresentando essas pessoas, tá certo? Então eu agradeço muito a capoeira por tudo, né, que aconteceu, pelas amizades que eu fiz, né, pelos empregos que eu consegui. No mundo da tecnologia, na verdade eu comecei em 1999. Eu tenho um amigo em Cerro Corá chamado André, e ele já era programador naquela época e trabalhava com eletrônica. Eu gostava de eletrônica desde a época que eu morava em Campina Grande, né? E eu passando, fui conversar com o André e percebi que ele estava dando aula de informática básica. E eu parei, eu disse, rapaz, aula de informática, computador, tem um bocado de coisa que eu não consegui explicar ali. E comecei todo dia, chegava lá sentadinho, conversava com o André, na hora que ele estava dando uma pausa no curso, né? E comecei a perguntar, André, para que serve aquele botão? Aí ele disse, rapaz, aquele botão desliga o computador. E aquele iconezinho com um Wzinho? Aí disse, rapaz, aquilo é o Word. O Word, o que quer dizer o Word? Lá vai eu para o dicionário traduzir o que era o Word. Né? E poucos meses depois, André disse, rapaz, Júnior, eu já percebi que você quer aprender. Senta aqui. Né? E dessa época para cá eu assisti todas as aulas de 3 turmas, né? Assisti a primeira turma, assisti a segunda para relembrar o que a primeira tinha dito e reforçava na terceira turma. Né? Né? Tanto que isso como ouvinte, né? Eu não era aluno, da verdade, do curso. Eu estava lá sentado porque tinha uma vaga na cadeira e acabei assistindo. E meses depois ele disse, rapaz, você concluiu o curso todinho, você não tem que se inscrever para fazer o curso, né, de novo, né? E desse dia para cá, eu comecei a realmente fuçar. Na época eu trabalhava na cidade de Bodó e tinha comprado um computador, um Compaq Presário, meu primeiro computador. E André, o computador chegou lá em casa, era dezembro, dia 30 de dezembro. Quando foi no dia 31, antes da virada da noite, eu estava ligando para André, que era para ele me explicar como é que eu montava o computador novamente. Que eu tinha desmontado o computador todo e não sabia mais como, como montar novamente. E meses depois eu tive que fazer uma cirurgia de hérnia, né? E fiquei louco, porque eu sou agoniado por vida. Né? Que nem dizia minha avó, eu sou alvoroçado. Né? E eu não conseguia ficar, eu era muito inquieto. Eu sou inquieto hoje com 37 anos, agora imagine aí eu na época que tinha 17, 18. Né? E André disse, Júnior, eu vou te fazer um negócio, eu vou te dar uma coisa aqui para você fazer no computador. E eu tenho certeza que você vai levar uns 20 anos para conseguir me responder isso. Na época ele estava me apresentando um dos primeiros sistemas de banco de dados da história, o DBase. Né? E no DBase foi quando eu comecei a editar, a criar bancos de dados. E me deu uma curiosidade, mas para que o danado eu quero um banco de dados? Né? Aí depois eu descobri que tinha uma ferramenta que gerenciava as informações do banco de dados, que era o Clipper. Depois do Clipper, isso ele me deu e não me explicou nada. Eu saía fuçando lá, tentando descobrir o que era para fazer. Abria arquivos que já tinham sido feitos, depois abria outros para revisar. E na época a gente não tinha a internet que a gente tem hoje em dia. Né? Então ou você conseguia alguém que te explicasse, ou acidentalmente você comprava uma revista de informática que vinha aquela aplicação. Então, desse dia para cá, eu me tornei programador. Né? Só que até então, eu usava da programação como hobby. Né? Eu gostava de programar. Então, eu cheguei a desenvolver vários sistemas. Sistema de agendamento para visitante de porta em porta. Sistema de gestão de lan house e videogame. Uma vez eu usando um controle financeiro da Microsoft e fiquei irritado porque tem umas coisas lá que ele fazia que eu precisava que ele fizesse, ele não fazia. Aí eu peguei e fui desenvolver meu próprio sistema de controle financeiro. Né? Então eu comecei a programar. Agora, como profissão mesmo, foi a partir de 2008. Eu já estava
fazia algum tempo que eu já estava trabalhando em Cerro Corá, né? E resolvi morar na cidade vizinha, Currais Novos, né? Então, acabei pegando o conhecimento que eu tinha de informática e estavam precisando numa instituição lá de ensino chamada Bit Company, e estavam precisando de um professor de informática. E eu peguei, ocultei meu currículo de artista e mandei meu currículo na área do que eu já tinha feito na área de informática. Até então, eu já tinha dado aula de informática, eu já tinha desenvolvido alguns sistemas, né? E mandei para lá. Só que o interessante, eu ocultei meu currículo de artista achando que ninguém ia me contratar porque eu era artista. Esse foi o fato mais curioso da minha história, né? E foi o que aconteceu. As meninas do telemarketing da Bitcompany na época estavam procurando alguém que tivesse esse dom artístico, para que pudesse ajudar na ornamentação, para que pudesse criar textos de campanha, né? E ao mesmo tempo ser professor de informática, né, na época. E eu com vergonha ocultei, né? Eu estava acostumado com o sofrimento que eu tinha tido anteriormente, a 2008, das pessoas me julgando, me chamando de doido, né? Então o que foi que aconteceu? Elas ligaram para mim de novo, aí disse: Júnior, a gente perdeu o seu currículo e queria que você mandasse novamente. Eu esqueci e mandei o currículo de artista e o da área de TI, tudo junto, né? Deu na pressa, mandei para ela, né? E meia hora depois, Sônia e Raleika ligam: Júnior, como é que pode? A gente tá atrás de um professor de informática que tivesse dons artísticos e você não mandou nada pra gente, mandou só de TI. Professor de informática a gente encontra em tudo que é canto, mas professor de informática com dons artísticos, não. Daí foi quando eu percebi o quanto era importante a arte na vida do ser humano, sabe? Aí pronto, desse tempo pra cá eu me dedico às duas áreas, né? Tanto da área de informática quanto da área de TI, aliás, da área de cultura, né? Quando eu não estou dando aula de informática, eu estou dando aula de teatro. Quando eu não estou dando aula de teatro, estou dando uma palestra sobre capoeira. Quando eu não estou dando palestra sobre capoeira, estou desenvolvendo um sistema, um site, né? Então essa é a minha vida, né? Viver entre essas duas linhas do tempo, a área de exata e a área de humana. Talvez eu até acredite no que diziam antigamente, eu acho que eu sou louco mesmo, né? Poesias, né? Vamos lá. Eu vou declamar uma aqui, né, que eu gosto muito dela, inclusive eu até adotei ela como uma das poesias que abre os meus espetáculos, né? Diz assim: o cachimbo que queimo é de poema, o pó que eu inalo é cantoria, o que eu injeto na veia é poesia. E assim vou seguir nesse esquema. Eu declamo e recito em qualquer tema. Quando o efeito da droga me alicia, se acaba o que eu tenho de valia. Vou roubar livreto de papel, vou na boca de fumo de cordel, me abasteço e trafico poesia. Tem em casa uma artilharia forte que costumo levar para onde eu vou, que herdei do meu bom finado avô, que até hoje lá de cima me traz sorte. Se não fosse a danada dessa morte que carrega o cristão no dia a dia, meu avô estava aí com artilharia, assaltando esse mundaréu com a arma chamada de cordel, que propaga o poder da poesia. Essa poesia é de Tiago Martins, do Pernambuco, né? Ela marcou bastante minha vida, porque na época eu fazia alguns trabalhos sociais e as pessoas diziam: Júnior, por que você não faz uma poesia falando sobre drogas, algo que traga a pessoa desse mundo, sabe, para aqui pra gente? Aí foi quando eu acidentalmente esbarrei com Tiago Martins, num programa de TV, que ele participou do mesmo concurso de poesia que eu participei no Pernambuco, que é o Recitata, né, que acontece uma vez por ano, onde 120 melhores poesias não publicadas, né, participam de um concurso e você passa por uma comissão julgadora de poetas técnicos, né, e de poetas populares e do povo, né, fazendo a avaliação, né. Outro poeta também que marcou bastante a minha vida foi o poeta G.C. Quirino, né, de Campina Grande. O poeta G.C., eu acho que eu tô quase acreditando que realmente eu sou muito louco, porque eu não consigo separar o artista da pessoa, né? Uma coisa é o artista, outra coisa é a pessoa. E quando você não consegue extrair essa ideia, que é o meu caso, eu não consigo separar os dois, então eu acredito que aquele mesmo baú de simplicidade que está lá no palco é o mesmo que vai conversar comigo.
E anos atrás eu esbarrei com um poeta, né, e assim, o Cordel do Pau Quebrado, a origem dele tinha sido em cima das poesias desse poeta. E a gente se apresentou, tomou todo o cuidado para não declamar as mesmas poesias que ele ia declamar no mesmo festival que a gente estava. E quando a gente terminou, a gente foi lá para conhecer ele. Eu e Geusa eufóricos, rapaz, vamos conhecer ele, cara. Eu, cara, a gente sempre sonhou isso, não sei o que. E quando a gente chegou lá, ele olhou pra gente assim, aí disse, depois fala com você, virou as costas e continuou conversando com a menina que estava lá do lado. E a gente passou horas esperando ele dar um oi pra gente, sabe, na época. Então, quando a gente percebeu e disse, Geusa, a saída é pela esquerda. Vamos embora que eu acho que ele não vai dar atenção a gente, não. E aí, os 3 dias de evento que teve, realmente ele nem lembrou da existência da gente. Foi quando apareceu o poeta G.C. Quirino na vida da gente, né? E o poeta G.C. Quirino, você tem ideia, o Cordel do Pau Quebrado foi fundado em 2006, já estamos em 2017, né? Olha a quantidade de anos, que já está quase 11 anos de existência do Cordel do Pau Quebrado. E o poeta G.C. Quirino, a primeira vez que a gente ligou, a gente descobriu o telefone dele, entrou no site dele, aí descobriu que tinha um número de telefone lá e foi e ligou para ele. Aí disse, G.C. Quirino, nós somos o Cordel do Pau Quebrado, declamamos 2 poesias suas, só que a gente só tem acesso às poesias que a gente declama, aquela que toca lá no seu site. E ele acabou mandando a coletânea completa dele, o DVD, a revista Paisagem do Interior, os livros, mais de 3 livros pra gente, né? Em todo canto que a gente passava, né? Que o pessoal via, rapaz, eu vou falar de você para G.C. Quirino. Então, falar de você para G.C. Quirino. Quando a gente pensou que não, tinha várias postagens no mural dele lá, falando do Cordel do Pau Quebrado, que tinha declamado poesia e eu tinha gostado muito das apresentações da gente. E até hoje a gente ainda declama as poesias dele, né? E já teve eventos eu acho que na mesma parede, né? G.C. Quirino está num evento privado aqui dentro de um salão, a gente está num evento público, costa a costa, se apresentando na mesma hora, e a gente não se conheceu pessoalmente até hoje. Eu acho que a única pessoa que chegou mais próximo de G.C. Quirino hoje para conhecer ele foi o meu companheiro de batalha também, Jack, né? Que é mágico, né? Por sinal também uma pessoa que está bem aqui no meu coração, né? Ele participou do show de G.C. Quirino no Teatro Riachuelo, né? Então, a gente sempre está buscando essas referências, né? Então, como eu disse, o G.C. Quirino, sem conhecer a gente, sem nada, foi lá, tratou a gente com muita simplicidade, foi um cara extremamente simples, conversou, não negou os livros a gente, agradeceu, muito pelo contrário, agradeceu a gente por estar declamando a poesia dele. Eu me lembro até hoje, muito obrigado por defender a minha poesia em golpes de declamação. Foi essa frase que ele fez, né? E desse dia para cá ele foi uma das pessoas de referência. Outra referência também que eu criei foi a do poeta Antônio Francisco, né? Por sinal, eu vou até aproveitar o espaço aqui e declamar essa poesia dele. Fazia já algum tempo que eu não declamava poesia, mas vamos lá, vou ver se eu consigo me lembrar aqui. Os animais tinham razão. Quem passou pelo sertão e viu o solo rachado, a caatinga cor de cinza, duvido não ter parado e ficar olhando o verde do juazeiro copado. Saí dali pensando como é que pode a natureza, num clima quente e seco, numa terra indefesa com tanta diversidade, criar tamanha beleza. O juazeiro, seu moço, é para nós a resistência, a força, a garra e a saga e o grito da independência do sertanejo que luta na frente da emergência. Nos seus gás se agasalha o periquita ao cancão, é o hotel da retirante que anda de pé no chão, do general da caatinga e do vigia do sertão. E foi debaixo de um deles que eu vi um porco falando, um cachorro e uma cobra e um burro reclamando, um rato e um morcego e uma vaca escutando. Isso já faz muito tempo que eu nem me lembro mais, se foi para lá de Fortinho ou se foi para cá de Cristais, eu só me lembro direito do que diziam os animais. Eu vinha de Canindé, com sono e muito cansado, quando eu vi pela estrada um juazeiro copado. Subi, armei minha rede e lá fiquei deitado. Como a noite estava linda, tentei ver o cruzeiro, mas cansado como eu estava, peguei no sono ligeiro e acordei com a zoada debaixo do juazeiro. E o porco dizia assim: pelas barbas do capeta! Se nós ficarmos parados, a coisa vai ficar preta, pois do jeito que o homem vai acabar com o planeta. Já sujaram os 7 mares, do Atlântico ao mar Egeu, as florestas estão carpendas, os rios da Cor de Breu. Ainda por cima dizem que o ceboso sou eu.
Aplausos, gritos e assovios ecoaram na floresta. A vaca se levantou, ficou franzindo a testa e disse: eu convivo com o homem, mas eu sei que ele não presta. É um mal agradecido, orgulhoso, inconsequente. É doido, se faz de cego, não sente o que a gente sente. E depois que os filhos dele nascem, é tomando a pulso o leite da gente. Aplausos, gritos. O rato se levanta e diz: prestem atenção. Eu também já não suporto ser chamado de ladrão. O homem sim mente, rouba, vende a honra, compra o nome, e nós só comemos a migalha do que aquilo come, e apenas o necessário para saciar nossa fome. A cobra rastejando fala: para vocês o homem é ruim, mas para a cobra ele é cruel. Mata a cobra, tira o couro, come a carne, estoura o fel, descarrega todo o ódio em riba da cascavel. É certo, eu tenho veneno, mas eu nunca fiz um canhão, porque entre mim e o tá do homem é uma contradição. Meu veneno é na presa, do homem é no coração. Entre os venenos do homem, o meu se perde na sova. Numa guerra o homem mata centenas numa manobra, e tem doido que diz que tem medo de cobra. A cobra ainda quis falar, mas de repente, num esturro, é que o rato pulando pisou no rabo do burro, e o burro partiu para cima do rato para dar um murro. Mas o morcego, notando que ia acabar a paz, pulou na frente e disse: calma, seu burro, baixa a guarda, abra o casco, não faça o que o homem faz. O burro, muito humilde, fez: tá certo, perdoe-me se fui grosseiro. É que eu ando um tanto estressado de tanto apanhar do homem sem nunca ter revidado. O rato pula na frente e diz: seu burro, você sofre porque quer, tem força para 4 homens, dá carroça ao chofé, sabe da coisa se morder, só apanha se quiser. Tá certo, eu sei que sou melhor que ele, mas se eu morder o homem, se eu der um coice nele, é mesmo que eu tá trocando meu juízo pelo dele. E disseram: burro, burro, muito bem. Obrigado, gente, mas falta o cachorro e o morcego dizer o que ele sente. O cachorro, muito animado, disse: meus amigos, vocês todos têm razão. Um homem é quase um nada rodando na contramão, um quebra-cabeça humano sem prumo, sem direção. Eu nunca vou entender porque o homem é assim, se odeia, faz guerra e tudo quanto é ruim. E a vacina da raiva, em vez dele, dão em mim. Disseram: vai em frente. Obrigado, gente, mas falta o morcego dizer o que eles sentem. O morcego abriu asas e fez: de vocês tudinho eu sou o único que não posso dizer nada. Pois o homem para mim vem sendo bem camarada. Constrói castelos enormes com sino, torre e altar. Põe cerâmica e azulejo e dão pra gente morar. E deixa milhares deles na rua sem ter um lar. O morcego abriu asas, se perdeu na escuridão. O rato pediu a vez, mas não ouvi mais nada não. Peguei no sono e perdi o final da reunião. Quando o dia amanheceu, desci do meu puleiro, procurei os animais, mas não vi nenhum roteiro, só vi umas pegadinhas debaixo do juazeiro. E fiquei ali pensando, se essa reunião tivesse sido por nós, estava coberto o chão, de piúba, de cigarro, guardanapo e papelão. Botei a maca nas costas, saí cortando o vento, tirei a viagem toda sem tirar do pensamento os 7 bichos rombando do nosso comportamento. E hoje, quando eu vejo um rato morto no chão, um burro mulupiado com um facão agredindo a natureza, eu tenho plena certeza que os bichos tinham razão. Essa poesia é do poeta Antônio Francisco de Mossoró. Por sinal, apesar de eu não concordar muito com a história que conta Mossoró sobre a invasão do Lampião a Mossoró, tem muito miticismo por trás de toda aquela história. E a cidade de Mossoró criou essa referência importante em relação aos artistas. A gente vê que o poeta Antônio Francisco, quando dá a notícia que ele vai estar no palco, todo mundo se aproxima para querer tirar foto, para conversar com o poeta Antônio Francisco. E assim, se tiver 200 pessoas para ele conversar naquele dia, ele conversa com todas as 200, aperta a mão de um e de outro, né? E as pessoas viram isso em Mossoró, viram a importância que é o mundo artístico, né? Então, essa é um pouco da história do que eu vivi, né? Então, acaba que quando você percebe que o seu mundo artístico pode ajudar em qualquer um dos outros mundos, então tudo melhora. Você vê, quando o seu nível de sensibilidade como artista muda.
Por exemplo, eu não lembro quem era que falava isso, que ele dizia que quando você vai criar determinada coisa, não tá, o detalhe não está na criação, mas está nos detalhezinhos que você vai colocar nela, né? Um exemplo grande, eu até fiz uma brincadeira hoje com um colega meu que disse que não tinha Facebook. Eu disse, rapaz, você é da época que a roda era quadrada, né? Aí ele disse, não, Júnior, eu já nasci na época que a roda era redonda. Eu disse, não, você não tem Facebook ainda, então sua roda é um pentágono, né? Então ela anda sem a ideia de girar, porque você anda freando a evolução. Aí, né? Então você percebe que quando você tem esse dom artístico, você percebe que quebrando aquelas quinazinhas do pentágono, você vai transformar num círculo perfeito. E você vai conseguir evoluir com mais velocidade, você vai conseguir. E isso o cara tem que ter esse dom artístico, né? Eu percebo, por exemplo, todo mundo comemora quando chega a sexta-feira, porque não vai trabalhar. Eu sou a única pessoa que comemoro porque chega a sexta-feira, porque eu vou aumentar o meu trabalho no sábado e domingo, né? A maioria das pessoas das empresas que eu presto serviço, o período de sábado e domingo é o período que eles podem parar a empresa, entendeu? Que eu posso ir lá e mexer nos servidores dela, que eu posso ir lá e mexer nos computadores, tá entendendo? Então eu comemoro, poxa, eu vou ter sossego a semana inteira porque eu vou trabalhar em dobro no sábado e domingo, né? Às vezes, quando eu vou participar de um evento de capoeira que eu vou ser o palestrante, então eu comemoro, poxa, o cara tá dando palestra, mas o cara vai trabalhar, então sempre trabalhando vai ter esse valor. Mas quando eu subo em cima do palco, que eu começo a dar minha palestra, a declamar, seja ela falando sobre TI ou sobre cultura, cara, eu não consigo nem explicar a emoção que é eu estar ali, né? Entendeu? E pensar ainda mais, tem pessoas ouvindo e acreditando no que eu estou dizendo. Tá entendendo? Então, esse meu lado artístico é que faz eu tornar todos esses fatores importantes. Então, não é tanto que eu digo para todo mundo que eu não trabalho para qualquer pessoa, né? Todos os meus clientes se tornaram meus amigos, né? E, e, e eu sempre estou dando um jeito de estar perto ali. Então, quando ele me pede um objeto, eu não consigo levar só aquele objeto. Eu tenho que levar um complemento para deixar aquele objeto mais forte, mais firme ali em cima da mesa. Tá entendendo? Então eu não consigo simplesmente comemorar porque eu vou ter que parar de trabalhar, né? Eu sou artista, eu quero morrer dentro do meu trabalho. Claro que eu preciso dos momentos de lazer para eu ser espectador em vez de ser artista, né? Assistir o espetáculo de outros também. Mas eu preciso também fazer com que eu fortaleça, né, esse meu conhecimento. Tá certo? Então é isso aí, gente. Isso é um pouco da minha história, né? Obrigado, gente, por vocês que disponibilizaram do seu tempo para ouvir um pouco sobre a minha história. Talvez ela não seja maravilhosa, nem aquela história desastrosa que o cara que ficou pobre ficou rico, né? Que veio da miséria e ficou milionário do dia para a noite, tá certo? Mas eu criei referências que tornam, né, algo importante para alguém, tá certo? Então eu agradeço a vocês por ter observado isso aí, né? De ter escutado o que eu estava dizendo para vocês. Fico muito feliz por isso. Um abraço a todos. E aqui estamos no Espaço do Poeta, com esse exemplo de vida, com essa história riquíssima do nosso amigo Carlos Alberto Galvão Júnior, o Júnior Caçarola, conhecido por todos. Agradeço a você, Júnior, por essa participação maravilhosa aqui, esse enriquecimento sem igual para todos nós. Muito obrigada. Boa noite. Você, cara, aí não dá pra gente ser seu aluno, não. Né? Até porque somos mais velhos do que você, não sei o que lá. E criar toda essa história fechando o círculo pra mim na questão de dar aula.
Só que eu não me desmotivei nessa época. Quando eu percebi que aquelas pessoas não queriam e justificaram ser mais velhas de capoeira do que eu, então eu resolvi ensinar as mais novas, as que ainda estavam entrando, né? E com o passar do tempo, toda essa galera se tornou meu aluno, né? Inclusive os mais velhos daquela época, né? Também. E acabei me tornando uma referência, não só dentro da capoeira, mas dentro da arte, principalmente na região seridó oriental, né, aqui no Rio Grande do Norte. Eu, na época, comecei a dar aula de capoeira, achei pouco, comecei a dar aula de percussão, achei pouco, comecei a dar aula de maculelê, achei pouco, montei aula de frevo, achei pouco, fiz rodas de ciranda, né, e acabei assim, acidentalmente montando um grupo parafolclórico que, por sinal, durante muitos anos se apresentou em várias cidades, não só do Rio Grande do Norte, mas também do Brasil. E essa aí foi uma parte do início da arte da capoeira. Como cordelista, na verdade eu acho que eu até hoje, apesar de ter publicado de uma árvore seca, para uma pessoa é uma árvore morta, mas para o artista ela tem vida, ela está contando história, né? Que é uma coisa que acontece muito em quem é colecionador. As pessoas têm na cabeça de que se você pegar um objeto antigo é um objeto muito caro. Mas só que caro não é o objeto, mas é a história que ele conta, né? Aquele objeto ele tem que ter narrado uma história. A pessoa que pegar naquele objeto tem que entender essa história. Então você como artista você tem essa sensibilidade, você vê o mundo de uma forma diferente. A capoeira eu iniciei em Cerro Corá, na cidade de Cerro Corá, em 1996. Por incrível que pareça, na época eu gostava da capoeira, mas as pessoas não simpatizavam muito da minha presença, né? E eu era muito falador, brincalhão, eu acho que acabei meio que gerando uma visão negativa em relação às pessoas na época. E minha primeira professora de capoeira foi Sinhazinha, né? Ela deu aula durante 6 meses, depois foi embora. E nesse período que ela foi embora, resolvemos tomar o grupo, né? E o finado Bombom meio que se afastou na época. E os colegas que estavam lá presentes eles disseram: Júnior, rapaz, se fosse qualquer outra pessoa, a gente treinaria, mas é com. Aqui estamos no nosso Espaço do Poeta, no Portal Jorge Guedes, com muitas novidades para você. E conosco sempre, claro, muita informação, diversidade aqui. Espaço do Poeta, Cultura e Arte. Hoje trazemos um convidado muito especial. O nosso artista de hoje é capoeirista, ele é cordelista, declamador. Júnior Caçarola aqui com todos nós. Anitta, tudo bom? Bem-vindo, Júnior. Vamos falar da sua arte, da sua vida e do seu trabalho para todos nós e expor para o mundo. Falar de arte é uma das coisas mais importantes para mim, até porque toda a minha formação profissional saiu diretamente da arte. Eu vivo entre dois mundos, né? O mundo da tecnologia e o mundo da arte. E muita gente pergunta: rapaz, como é que você consegue? Na época não era fã, né? E acabou que para onde a gente ia, sempre tinha algum artista ou coisa da área, e a gente ia para zombar em vez de valorizar. E uma vez minha prima me pegou pelo braço. Na época tava Jaime Seresteiro, tava tocando, e a gente já tinha combinado com alguns meninos de fazer um sarro dele lá na hora, ou ficar rindo de longe. E minha prima, na hora que percebeu isso, ela segurou no meu braço e disse: senta aqui, vamos ouvir primeiro antes de sair criticando. E nesse dia eu escutei a seresta de Jaime todinha, até 3 horas da manhã. E a partir desse exato momento, né, que foi em novembro de 1994, né, eu praticamente não, eu mudei totalmente a minha cabeça em relação à arte,
né? Eu consigo ver a sensibilidade que o artista está colocando dentro da composição, né? Eu consigo ver os detalhes da arte que a pessoa da tela colocou lá para ilustrar, né? Eu consigo ver o sentimento que ele coloca na cor de uma determinada pintura, que não é que a maioria das pessoas não conseguem perceber isso, né? Você olha para um pedaço de árvore, consegue viver entre as exatas e humanas e não ficar confuso em nenhuma das artes, em nenhuma das áreas. Eu, na verdade, utilizo uma para complementar a outra. Valdez Ludwig, ele é um palestrante consultor, ele fala uma coisa que é bem interessante. Ele diz que todo bom profissional é um bom ator. Você não consegue ser um profissional numa determinada área se você não tiver a arte ali encarnada no seu sangue, né? Inclusive, ele faz alguns comentários interessantes que ele diz o seguinte. Ele pergunta para uma senhora que é caixa de banco, ele diz: você sonha em morrer eletrocutada no seu caixa, no caixa que você trabalha lá, tomar um choque e morrer? E a mulher, na mesma hora, responde negativamente, né? Dizendo que não. Só que diferente dos atores, os atores eles sonham em morrer em cena, no palco, né? Eles chegam 3 horas antes para poder se concentrar no trabalho, coisa que nenhuma outra área você consegue. Normalmente a gente chega em cima da hora para trabalhar e olhe lá se a gente ainda não chegar horas depois, né? Então a arte ela me complementa bastante em toda ou qualquer situação. Eu comecei artes, na verdade, de forma interessante, porque eu já gostava de arte, mas a molecada da minha idade na